as perguntas. A Cíntia está dizendo que o som está perfeito, o Rafael está dizendo que está ótimo, o Renato Rosas que melhorou. Legal, pessoal, legal. Eu estou fazendo pelo smartphone essa live, né? E bacana, então. Olha só, quero responder algumas perguntas que me chegaram pelo nosso canal no YouTube. Eu vou usar essa live aqui para responder e também depois quero dialogar com vocês. Uma série de perguntas aqui, ó, questionamentos. A Lorena me perguntou o seguinte: há um tempo tenho dúvidas sobre o banho de ervas. Como age nosso campo magnético? Faço parte de uma casa universalista e estou iniciando a minha caminhada mediúnica, em paralelo com o universo das ervas. Se puderes falar sobre esse tema, agradeço de coração. Bom, Lorena, é interessante você falar com o dirigente da sua casa, tá? Porque cada casa segue um fundamento, né? Cada casa tem um olhar para apurar as ervas, mas dentro do fundamento que nós utilizamos aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, é importante que as ervas sejam apuradas de acordo com a regência de coroa do médium, né? Então, nós classificamos os orixás dentro da tradição africana em orixás quentes, orixás frios, consequentemente folhas quentes e folhas frias, né? Folhas que são mais calmantes, balsamizantes, outras folhas são mais excitantes. E na composição dessas folhas, seja para banhos litúrgicos, banhos de preceito, de fixação vibratória ou para aramacis, é importante um olhar apurado do dirigente para que as ervas elas não confrontem, elas não entrem em contradição com o teu eledar, tá entendendo? Então, muito relativo a gente falar de erva, depende do fundamento de cada casa. O mecanismo de ação das ervas, a gente sabe que no campo etérico existe um magnetismo, e esse magnetismo ele vem no rebaixamento vibratório através dos chakras do médium, onde o corpo astral, através dos seus chakras, ele absorve esse magnetismo das folhas, e a ideia é que isso seja benfeitor para o médium, seja no campo mediúnico, vibratório, de saúde, tá certo? Obrigado aí, viu, pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego aqui mais perguntas. Pessoal, eu vou abrir aqui o meu Facebook e vou deixar que vocês façam perguntas. E aí a gente fica aqui uma live interativa. Eu estou com outro smartphone aqui, estou com dois smartphones, um para fazer a transmissão, o outro para ler os comentários. Eu só peço para vocês um pouquinho de paciência, que eu estou abrindo aqui o outro smartphone. Vou botar na página Pérola de Ramatiz aqui e com a live aberta eu consigo interagir com vocês, ver os comentários, tá bom? Ó, interessante vocês fazerem perguntas. Eu estava falando das folhas, das ervas, né? E como o magnetismo das folhas trabalhem. Mas nós temos agora 80 pessoas aqui assistindo a live e eu estou à disposição de vocês para perguntas, seja no campo da mediunidade, orixá, transe, consciência, semiconsciência, tronqueira, enfim, dúvidas de uma maneira geral relacionadas com a mediunidade. Ó, a Sol está perguntando por que alguns médios, quando estão incorporados, mudam a voz e outras não. Olha, minha irmã, isso depende da característica mediúnica de cada um. Tem médios que têm uma ativação maior do chakra laríngeo e a entidade se acopla com mais intensidade no chakra laríngeo, dominando, né, a sua fala, a sua voz com mais facilidade. Outros não. Depende do aprofundamento do transe, mais consciente, menos consciente. Então isso varia de médium para médium. Não devemos nos impressionar com o fenômeno. Se tiver grandes alterações de voz, procure observar o conteúdo da orientação, porque espíritos de baixo calão vibratório tentam nos impressionar através dos fenômenos, né? Então, a alteração de voz, quando é muito abrupta, pode nos impressionar.
Observe sempre o conteúdo, o teor da comunicação da entidade, o que que ele está querendo lhe dizer, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Rosenberg, boa noite. A Lúcia Helena está perguntando: o que pode acontecer se as ervas forem trocadas? Pode atrapalhar? Pode, Lúcia. Imagine que você tenha Ogum como teu orixá de frente e você esteja com excesso de Ogum, você está muito quente, você está com muita vontade, você está arrancando cabeças com a espada na mão, de tanta vontade que você tem de realizar as coisas, né? E daqui a pouco eu coloco folha de Ogum, esquento mais o seu ori, né? Apuro, potencializo mais esse Ogum que está vibrando em você. Não vai ficar legal. Teria que se ter um olhar qual é a erva complementar a essa vibração quente, dinâmica, expansiva de Ogum, que harmonizaria o teu psiquismo. Então, por isso que é importante o olhar de um sacerdote com destreza, com conhecimento, e para prescrever as ervas adequadamente, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. O Rosenberg Cavalcante, ele está me perguntando sobre... Rosenberg Cavalcante está me perguntando sobre incorporação consciente, semiconsciente e inconsciência. Bom, esse é um tema que ele está muito pujante aí nas redes sociais, em todas as casas, né? Haja visto o momento da Umbanda atual, o momento da mediunidade atual, não só o momento da Umbanda, onde há uma intensificação, sem dúvida nenhuma, do transe consciente. Cada vez mais os médiuns se aproximam mais de médiuns conscientes. Eu acredito que dentro de 15 a 20 anos não teremos mais nenhum médium inconsciente e praticamente semiconscientes caminho para a intuição. Isso é uma realidade hoje da mediunidade. Então, o transe, ele se dá, o estado alterado de consciência, que é o transe hoje, prepondera semiconsciente ou consciente. Muito raro médios inconscientes. O médio consciente ele não se lembra de nada. E aí, como ele não se lembra, ele também não aprende quase nada com a entidade e com as orientações que saem. O semiconsciente varia, né, o seu nível de lembrança, de memória após o transe. Em momentos ele fica com a memória apagada, ele não lembra. No outro dia, às vezes, lembra menos ainda. Mas sempre fica registros, né, de memória que servem para o seu aprendizado. E o médium que beira mais a consciência, ele se lembra. E o autoconhecimento do médium, o seu amadurecimento com o tempo, leva o médium consciente a ser tão laborioso, tão efetivo para o plano espiritual quanto qualquer outro médium. O que vale é o caráter do médium, né? O seu autoconhecimento, e ele realmente não cair na mistificação. Porque em maior ou menor grau, todos nós somos utilizados animicamente. Quando eu falo animicamente, é aquele conhecimento, aquele saber que a gente já traz no nosso inconsciente de vidas passadas que os guias espirituais se utilizam, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. A Fernanda está perguntando como você absorve algo de alguém da sua família, como trabalhar isso? Fernanda, é tendo desapego. Vibrar no desapego, ou seja, não deixar com que dores e problemas de família, aquilo que a gente tem vínculos emocionais, que a gente absorva a ponto de nos desestruturar para o trabalho mediúnico, e também não ter aversão a um familiar, conflitos, né, que a gente absorve aquilo ali e nos desestrutura. Então é um processo contínuo de amadurecimento e preferencialmente, ao menos na Umbanda, o modelo de Umbanda que nós praticamos aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, médiuns não atendem parentes, familiares. Os cambonos sempre procuram passar o consulente para um outro médium, não para o médium que está trabalhando, que é familiar, exatamente para que esses laços afetivos, né, esses cordões energéticos que nos ligam aos nossos familiares por apego ou aversão,
vibrem e interfiram no transe, no horário do aconselhamento, tá certo? No olhar de Norberto Peixoto. A Marisa está perguntando o seguinte, Marisa Alcice. Existe caboclo que fuma cachimbo? Sim, tranquilo. Caboclos jurimeiros, né? Caboclos que foram pajés. Temos de vários cachimbo de angico, outros cachimbo de madeira. Tranquilo. Tem sonhado com um e acordo com cheiro de fumo no quarto. Um cachimbo diferente enfeitado. Gostaria de sua ajuda. Olha, minha irmã, pode ser sim um índio ligado à pagelança, ao xamanismo, ao toré. Um caboclo ligado a essa tradição. E não te impressione tanto com o elemento de rito ou com o paramento que a entidade se apresenta. Tenta observar se você se sente bem após o sonho, né? Se a vibração é boa e procure educar sua mediunidade, preferencialmente de forma presencial, frequentando um terreiro. Tá certo, Marisa? Obrigado aí pelo seu comentário. Ó, William, como posso estudar melhor sobre os caboclos africanos? Tem alguma dica de leitura? Olha, William, a África é muito diversa. Temos diversas tradições na África, né? Religião tradicional iorubá, a estrutura de cosmovisão Angola, Banto, temos os inquícios, vodunces, orixás. Então você tem que ver qual a tradição que a sua percepção de uma entidade africana, no caso que se apresenta como caboclo, está ligado. E a partir daí procurar te informar melhor dessa tradição. E aí temos que estudar, temos que buscar alguma literatura que esteja escrita, aprender com os nossos mais velhos e também tentar, dentro da sensibilidade mediúnica de cada um, aprender com a própria entidade, tá certo, William? Mas o estudo sempre, estudo contínuo, sistemático é necessário hoje em dia, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu comentário. Renato Ross. Vamos ver, o Renato Ross fez uma pergunta aqui, grande até. Sou espírita Allan Kardec, mas frequento como assistido 2 casas de umbanda quando necessito e gosto. Peço banho de ervas que possa curar uma osteose hepática, gordura no fígado, que trato há alguns anos. Gratidão. Renato, meu querido, eu tenho por diretriz ética, eu não prescrevo ervas assim em live ou nas redes sociais, tá certo, meu irmão? O seu caso específico de uma osteose hepática, gordura no fígado, era interessante você procurar um médico. Claro que a fitoterapia hoje, ou folhas, tem que ter um olhar também médico, porque tem muitos efeitos colaterais. Então, procure se informar, né? Quais são os chás indicados, né, para gordura no fígado e não dispense o aconselhamento médico. Eu sou muito cuidadoso na prescrição de ervas para chás, né, onde você ingere, porque a gente sabe hoje que pode ter um efeito colateral, pode ter alergia, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Na sua opinião, uma entidade de uma pessoa pode incorporar outra para dar algum recado? Pode. Para os espíritos não há assim esta barreira. Agora tem que ver que tipo de recado. Será que a entidade que trabalha contigo está incorporando em outro e esse outro está te dando um recado? Aí pode ser um animismo desse outro, né? Ou até uma mistificação. Fiquemos atentos quanto a isso, né? O caboclo, o preto velho que vibra no teoria, incorporar outro médium para te dar um recado. Eu tenho uma certa resistência a isso. Eu acho que se for necessário, em desdobramento durante o sono físico, eles vão nos dar esse recado. Não há necessidade de um outro médium, a gente corre, às vezes, o risco de uma mistificação, de um animismo, da interferência desse próprio médium, tá bom? Ser um espírito zombeteiro, mistificador, tá certo? Obrigado aí, Lud Vieira, pelo seu comentário. Tatiane Rodrigues. Gostaria de saber um pouco sobre as bandas de boiadeiro cruzado com Exu. E povo baiano também, por favor. Eles vêm cruzados, entidades. Tatiane, isso varia de casa para casa.
Como é que o meu terreiro em fecha assenta boiadeiro? Boiadeiro pode vir na descarga cruzado com Exu, pode vir com Oxóssi, os capangueiros de Oxóssi, né? Baiano, nem todo baiano em diversas casas vem cruzado com Exu, né? Embora cada casa tenha sua autonomia litúrgica, ritual, de estabelecer as linhas de trabalho, as formas de apresentação por orixá. Quais são os orixás que ancoram essas linhas? Então, Tatiane, é muito relativo assim a gente falar numa live ser determinante, definitivo. Procure tirar essas dúvidas na casa que você frequenta, tá bom? Que cada casa vai ter a sua adaptação. Não existe um certo e errado. Acho que tem que ter um bom senso, né? Naquilo, tudo que se faz em termos rituais e litúrgicos na Umbanda. Tali Souza, qual é a importância de um pai pequeno? A importância de um pai pequeno, de um sacerdote, de um zelador, de uma mãe pequena, é a mesma de todos os demais médiuns. Desde aquele que está na portaria, do aspirante, não existe um que seja mais importante que o outro. Claro está que o sacerdote, dirigente, zelador, um pai ou mãe pequena, assume maiores responsabilidades na comunidade. Então, com isto, dentro da hierarquia do terreiro, acaba tendo, né, um papel mais importante, mais atuante. Mas, em essência, como nos orienta sempre aqui os nossos guias, Pai Tomé em especial, não existe um melhor do que o outro. Todos são iguais e dignos do amor dos nossos guias espirituais. Obrigado pelo seu comentário. Ricardo Angelim. Poderia me dizer a causa do zumbido, chiado no ouvido, descartado todas as possibilidades da fisiologia do ponto de vista da medicina? Interessante sua pergunta, Ricardo. Essa questão do zumbido, chiado no ouvido, porque eu tive há tempo atrás, ainda tenho, esses zumbidos chiados nos ouvidos. E nenhum exame da medicina terrena conseguiu identificar o que seja isso. E a explicação me veio através de uma entidade espiritual que nos assiste, que seria a peculiaridade do duplo etéreo, do médium, que ele é mais, vamos usar um termo assim, bem fácil de entender, mais afrouxado, ou seja, o duplo etéreo do médium, ele está sempre assim, meio que se deslocando. Esse deslocamento do duplo etéreo do médium é que oportuniza o transe mediúnico e as comunicações mediúnicas. Então o médium, ele sente até no labirinto, por vezes, um pouquinho de tontura, e esse zumbido constante que seria esse afastamento, esse deslocamento do duplo etéreo. Não tem maiores consequências, né? Com a educação mediúnica, com o tempo, isso deve se minimizar. E se isso te incomoda à noite, bote uma musiquinha baixinha, uma musiquinha clássica que ameniza esse som no ouvido. Eu no verão, por exemplo, com o ar-condicionado ligado, o ventilador não me incomoda em nada. Tá certo, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário. Eula Costa. Uma pessoa que não faz parte do terreiro e nem é iniciada pode acender vela para a entidade orixá? Obrigada. Eula Costa pode, Eula. Você não precisa ser um iniciado, seja que tradição for, para acender uma vela para uma deidade, para um guia espiritual, para um mestre no astral. O que vale, assim, que vai determinar, lembrando que o guia, o mestre, a deidade não precisa da luz da vela. Quem precisa somos nós. Então, no momento que você acende a vela, no seu coração estiver vibrando amor, numa rogativa sincera de auxílio, de compaixão dessa deidade, desse guia, que essa luz dessa vela reverta para fortalecer teu anjo guardião, teu ori, teu discernimento, qualquer um de nós pode acender uma vela, sim. Não tem problema nenhum, tá certo? O que eu não recomendo é acender vela com preces intercessórias por terceiros. O que seria acender vela com uma prece intercessória para um terceiro? Que eu acho que aí tem que ser um trabalho mediúnico assistido por um guia espiritual de fato de direito. No momento que eu acendo uma vela na minha residência ou qualquer outro lugar
e eu faço uma prece intercessória para um indivíduo que pode estar numa obsessão, ele está doente ou enfermo, eu corro o risco de interferir intencionalmente através da minha vontade nesse campo energético vibratório e ter obsessor no campo e isso vir no efeito de retorno contra mim. Então, preces intercessórias para terceiros, no meu modo de ver, deve ser feita no tempo religioso, seja na igreja, seja no Cruzeiro das Almas, num terreiro de Umbanda, seja num templo consagrado, seja no centro espírita, tá bom? No olhar de Norberto Peixoto, não sou dono da verdade. Obrigado pelo seu comentário. Como eu faço, Rodolfo Ana Honorato, como eu faço para Exu abrir os meus caminhos? Rodolfo, sendo mais ético, procurando mais sempre o bem do outro, sem priorizar o teu bem em detrimento do outro. Exu é organizador, Exu é executor dos destinos, ele conspira para que o nosso propósito de vida seja alcançado. E Exu não só abre os caminhos, como abre e fecha. A qualquer momento, os nossos caminhos podem estar sendo fechados por Exu, se a nossa intenção, as nossas atitudes e o nosso agir se afasta do nosso propósito divino, devido e indiretamente ou diretamente prejudica o outro. Então Exu está sempre abrindo e fechando, tá, meu irmão? Não entenda Exu abrir os caminhos como facilidade, como milagre, porque aí não tem a ação do genuíno orixá Exu, tá certo? No olhar de Norberto Peixoto. Milene Geraldi, por favor, me fale quais são os orixás que vão reger o ano 2019. Eu não sei, Milene, não parei para pensar nisso e faz de algum tempo já que eu não tenho me preocupado com isso, no sentido que cada casa tem a sua regência de orixá, que todos os orixás o tempo todo estão como enviados divinos e poderes de realização que eles carregam agindo em nossas vidas. Tem várias formas de leitura, muitas casas assim o fazem, mas eu, de um tempo para cá, eu não tenho mais feito isso, tá bom, querida? Obrigado aí pelo seu comentário, tá certo? Amanda Notem, podemos tomar banho de sal e de ervas no chakra coronário? Dentro do fundamento de Umbanda, que é minha casa, a qual eu sou dirigente, segue não, tá, Amanda? Não se coloca sal no alto da coroa, no chakra coronário, nem ervas. Se colocar ervas, tem que ser com o olhar, né, o acompanhamento de um sacerdote, e geralmente aqui atrás, no bulbo raquidiano, aqui que se faz o banho, né, de coroa na Umbanda. Eu aprendi que aqui em cima não se coloca nenhum elemento, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Cíntia Sanches, eu estou fazendo as perguntas aqui na sequência, tá, pessoal? Antecipadamente peço a consideração de vocês, que se eu não conseguir responder a todos, né? Mas a gente vai ficar aí até aproximadamente 9 horas, 9 alguma coisa, e eu estou seguindo na sequência aqui conforme vai sendo liberado. Augusto Eloy, boa noite, meu irmão. Um abraço para você. Seja bem-vindo à nossa live, tá bom, Augusto? Cíntia Sanches, ela está perguntando o seguinte: boa noite, estou com alguém próximo passando por forte pressão. Ela tentou o suicídio, a pessoa me contou que escuta vozes, acredito que isso pode ser espiritual. O que você me diz? Cíntia Sanches, é importante que essa pessoa que tentou o suicídio, se ela está com discernimento minimamente adequado, que um familiar, que um parente próximo converse com ela e tente levar ela num centro espírita, num centro de Umbanda para fazer um tratamento espiritual. Centro de Umbanda sério, né? Sério, que faça caridade, porque dentro desse quadro, se chega numa casa que não é séria, por vezes o pessoal vai se aproveitar disso e cai naquele fascínio, naquele encanto do eboque, tudo resolve, vão tirar o dinheiro ainda do cidadão. E, infelizmente, isso acontece, tá? Então procure uma casa séria, com ética, com tempo, que tenha referência, né? Todo o quadro indica que há uma interferência espiritual. Geralmente suicídios, tentativas de suicídio raramente não vêm
acompanhado de uma obsessão espiritual, tá certo, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. O José Cavalcante está pedindo que eu fale a respeito da reencarnação de Ramatiz e Atanagildo. Olha, meu irmão, Ramatiz eu já falei num vídeo, né? Que está se preparando para reencarnar. E eu tenho informações que Ramatiz já estaria reencarnado, mas eu não posso ser 100% definitivo nessa afirmação. Temos que aguardar o tempo para que realmente isso se confirme, essa criança que já está entre nós, né, que nasceu. E eu não falo isso sem querer impor nada para ninguém, porque tem muitos irmãos nossos, devotos de Ramatiz, que não aceitam a reencarnação de Ramatiz antes, né, da verticalização do eixo. E acredito eu que, sem entrar no mérito, não existe uma relação de dependência em relação a essas profecias que até o momento não aconteceram, e não vou entrar no mérito se acontecerão ou não. Então estou sendo muito sincero, muito genuíno, com muito respeito. E Atanagildo, a informação que eu tenho é que já estava reencarnado antes de Ramatiz, né? Inclusive na própria obra dos filhos isso é dito, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Roberta Fumagalli. Energias cruzadas entre médios. Isso, como isso atrapalha a gira e os próprios médios? Roberto, eu não entendi o que quer dizer energia cruzada, Flor. Se você puder repetir a pergunta, energias cruzadas entre os médios, de um médium para outro, seria médio demandando um com o outro? Não entendi. Não entendi a sua pergunta, tá bom? Ramos Vieira. Faço parte da Casa de Caboclo Birajara de Mãe Conceição. Um abraço fraterno, Mãe Conceição do Recife, tá bom, Mãe Conceição? Saudade da senhora. Fábio Ornelas. Norberto, trabalho também é aprendizado. Obrigado, Fábio Ornelas. Um abraço em você. Ricardo Angelim. Tá perguntando do zumbi do ouvido aqui. Repetiu várias vezes. Já respondi, Ricardo, sua pergunta. Tô tentando pegar, tem perguntas repetidas aqui. O pessoal faz mais de uma pergunta, repete a mesma pergunta, né? Boa noite, amigo Norberto. Qual é a melhor proteção para a coroa do médio quando vejo que é um fator obsessivo de muitos que tentam prejudicar? Nilda, é firmeza de pensamento. É não vibrar na aversão, não se fixar nisso e pensar o seguinte, Nilda. Toda a ação do médium, ritual, litúrgica, cerimonial, na casa, toda a ação que ele cede, dá passividade para os guias trabalharem, não devemos desejar o fruto dessa ação. O fruto dessa ação entrega ao espiritual, confia que é a reação que venha, seja de corte, seja de demanda, seja de contrariedade, que venha contra, aí cabe aos guias espirituais, cabe a Exu responder a essa reação no momento que o médium não deseja o fruto desta ação. Então, temos que diminuir o nosso ego, temos que trabalhar a nossa renúncia, ter fé no amparo espiritual e que deixe vir os cortes, deixe vir as demandas, que não nos cabe, sim ao plano espiritual responder por elas, tá certo? Obrigado aí, Nilda, pelo seu comentário, tá bom? Gostaria de saber se possível, a Alessandra está perguntando, gostaria de saber se possível uma preta velha... Vamos ver se eu consigo pegar a pergunta certa. É possível uma preta velha vir somente uma vez, dar o nome e não vir mais? Alessandra, teria que ver qual a finalidade do preto velho vir uma vez, dar o nome e não vir mais. Se esse preto velho, se essa preta velha não é uma preta velha que é um guia espiritual que tem uma tarefa, no mediunismo pode, porque o fato de ser uma preta velha, um preto velho, não quer dizer que seja um preto velho, uma preta velha de tarefa, um guia espiritual da Umbanda. Não nos impressionemos com a forma que os espíritos se apresentam. E me parece que um preto velho vir somente uma vez dar o nome e nunca mais vir,
De repente era uma necessidade desse espírito ter esse contato, né, com o médium, com a matéria, e a partir daí ele seguiu o seu caminho evolutivo no astral, tá certo? Não se vinculando a uma tarefa no mediunismo de Umbanda, tá bom? Outra situação que pode acontecer é que essa preta velha está aguardando um momento propício de amadurecimento do seu médio, de educação do seu médio, para aí sim se apresentar e assumir a tarefa, se for o caso. Então, cada caso é um caso, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Ó, essa pergunta ela já se repetiu. Vamos de novo aqui. Já, em outras lives já fizeram essa pergunta. A Glaucia Marques está perguntando: boa noite, Norberto. Gostaria de ouvir um pouco sobre os chamados guias de herança, ou seja, entidades de parentes ancestrais que passam a trabalhar com médios descendentes familiares. Eu questiono um pouco, tá, Glaucia? Eu não vou dizer que não exista, mas aonde existe uma imposição disso numa tradição, que isso transforma um tabu, isso tem que ser seguido, isso provoca muito animismo, tá? Nós sabemos, eu vou falar do campo do técnico, da mediunidade. Existem especificidades no transe que cada indivíduo é único. Vamos supor que a preta velha da minha mãe vibrou anos na minha mãe, no ori da minha mãe, e agora viria vibrar no meu ori. Teria que já ter uma preparação antes de eu reencarnar, vir vibrado, né, preparado para absorver a atuação dessa entidade no meu ori. Então isso é tão específico de médium para médium que mesmo uma relação de parentela não quer dizer muita coisa, porque muitas vezes se reúnem em família espíritos desafetos, espíritos inimigos, e a reunião em família na Terra ainda hoje é para retificação, para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga aprender a amar novamente. Então, por vezes, o fato de ser um parente não é facilidade, sim dificuldade, ainda mais falando de transmediúnico, tá certo? No olhar de Norberto Peixoto, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Ademir Luciano, nos conhecemos no Congresso de Taubaté. Temos uma luz para nossa amada Umbanda perante a humanidade. Obrigado, Ademir Luciano Stefano. Sim, eu acho que a Umbanda, o próprio nome já diz, luz divina, né? A Umbanda está nos trazendo tanto esclarecimento, tanta possibilidade de autorrealização, que por vezes a massa umbandista não consegue perceber isso, a profundidade e o alcance da Umbanda, que não é pouco. A Umbanda vai se transformar significativamente aí para esse terceiro milênio, e eu sou um otimista e um fervoroso devoto da Umbanda. Eu acho que a Umbanda ela é uma solução completa para o nosso autoconhecimento e autorrealização espiritual. Ela está nos dando todas as possibilidades de nós vencermos a nós mesmos, amadurecermos emocionalmente, amadurecermos em espírito e desenvolvermos uma consciência transcendental. Basta a gente ter ouvidos melhores para ouvir e olhos mais apurados para ver tudo o que está acontecendo na Seara de Umbanda. Obrigado aí, meu amigo Ademir Luciano Stefano, né? Um abraço para você. Deu uma pulada aqui. Vamos ver se eu pego mais perguntas. Ó, boa noite, Vanderlúcia. Já me disseram em vários terreiros, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, que não prospero por causa da minha mediunidade, que não desenvolvi. Se é possível? Não, não é possível, Vanderlúcia. Você não deixa de prosperar por causa da sua mediunidade. Mediunidade não atrapalha a vida de ninguém. Você não está prosperando muito provavelmente por problemas, dificuldades suas, emocionais, psíquicas, né? No momento de vida que você está passando, que
A educação da mediunidade, indiretamente, ela acaba educando outros processos nossos, emocionais, né? Afetivos, enfim, melhora o nosso autoconhecimento. Mas a mediunidade não desenvolvida não atrapalha a vida de ninguém. E observe as casas que você está indo. Não adianta você estar pulando de umbanda para candomblé, de candomblé para umbanda, que você não vai chegar em lugar nenhum, porque são tradições de fundamentos diferentes que às vezes nem sempre as orientações vão te esclarecer, podem até te confundir por vezes e uma excluir a outra no seu método, na sua orientação, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Pode o Sol tá perguntando, pode uma mãe de santo ou pai de santo dar guia para médium? Ou escolher os guias para os médios? Não, não pode, Flor. Pai de santo, nem mãe de santo, não tem um sacerdote tem esse poder de dar o guia para o médium. Tá certo? Então isso é importante a gente deixar claro para que a gente não caia no engambelo, na mistificação, tá certo? Nós não temos esse poder. As entidades que vão ser guias já vêm no carrego do médium antes de reencarnar, no seu vibrando, vinculado ao seu ori, tá certo? Então reflita sobre isso aí e não tema ameaças. Pai de santo que ameaça tirar guia, ameaça não dar o guia, não deixar o guia vir, isso tudo é um grande... Eu não quero usar uma palavra muito forte, viu? Mas uma grande exaltação de ego e de um falso poder que só quer dominar o outro, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego mais perguntas aqui, por favor, que pulou aqui um negócio aqui. Ó, a Eula Costa fez uma pergunta muito grande, Eula. Nossa, é um livro, eu não vou ler sua pergunta não. Tá bom? Vamos tentar fazer uma perguntinha mais objetiva, tá certo? Obrigado, toda sorte pelo seu comentário. Ó, Ricardo Angelim de novo. Sonho que estou trabalhando incorporado. Pode ser um sinal de mediunidade de incorporação? Não necessariamente. Não quer dizer que você vai ter uma mediunidade de incorporação no terreiro, mas é mais fácil os guias incorporarem no astral, com o médium desdobrado, onde o corpo astral do médium se desloca, e a aproximação do guia, já que não tem a barreira física, material, ele consegue se aproximar melhor dos chakras, e aí haver uma incorporação no astral do que no físico. Então, necessariamente, não quer dizer que o médium que trabalha em desdobramento e que vivencia uma incorporação em desdobramento, que ele, no físico, vai ser um médium de incorporação. Pode ser um médium intuitivo, de irradiação intuitiva, consciente, sem problema nenhum. Tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Elizabeth, sou trabalhadora... Vamos ver aqui que Elizabeth... Boa noite. Sou trabalhadora de uma casa universalista e os espíritos da Umbanda trabalham sem nenhum ritual, sem charuto, sem bebida, sem guias. Tem a mesma eficácia no terreiro? Tem, Elizabeth, tem. O elemento de rito não é determinante na eficácia, na efetividade do trabalho no guia no astral. Eles respeitam cada casa, né? A organização de cada casa. Com certeza, o guia que trabalha numa casa espírita, que não pode usar um charuto, uma folha, uma fundanga, ele vai buscar esses elementos no astral, nas matas, nas florestas, nas árvores, dos elementos ar, terra, fogo e água que estruturam, né, os pontos de força do nosso planeta, tá bom? Então, e não te impressione com isso, com elemento de rito. Procure ver o teor da comunicação, os valores que esses guias que estão atuando com você estão te passando, e não cai numa exclusão, numa insegurança por ser casa espírita ou centro de umbanda, por este ou aquele elemento de rito. Tá certo? Obrigado. Reflita se as orientações, os ensinamentos estão te estimulando a uma transformação íntima, que estão te auxiliando no autoconhecimento e na autorrealização. Tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário.
Ó, a Alessandra está perguntando se os atabaques facilitam o animismo. Facilitam o animismo e também o mediunismo. Depende de cada médium, ou da corrente, ou da orientação que o zelador dá. Porque se você tem uma corrente madura, que está com bom nível de autoconhecimento, de amadurecimento emocional, o atabaque vai ser muito bem-vindo no mediunismo. Agora, se você estabelece o atabaque como elemento de rito numa corrente deseducada, emocionalmente imatura, naturalmente vai se instigar o animismo. E quando não, a mistificação. E o atabaque tem fundamento, ele é bem-vindo, e aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, as nossas giras, todas elas têm o acompanhamento da percussão através da corimba e dos atabaques. Obrigado aí pelo seu comentário. André Jesus. Um guia espiritual pode atuar no Ori de mais de um médium em tempos diferentes? Sim, André, pode. Pode. Quanto mais elevado o guia, maior a sua capacidade de ubiquidade, né? De deslocamento no plano astral. Pode trabalhar em diversas casas. Temos informações de alguns mestres espirituais que atuam ao mesmo tempo em centenas de centros, tá bom? Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego mais perguntas. Rafael está perguntando. Meu caro, boa noite. Segundo sua raiz espiritual, há um período razoável entre a iniciação na religião e a coroação, consagração do médium como sacerdote, partindo do pressuposto que ele possui missão sacerdotal escrita em sua origem? Sim, Rafael. Eu acredito que de bom termo seria algo em torno aí de 7 anos, que é um número iniciático, né? 7 anos é um ciclo, no mínimo 7 anos. Aquele médium que tem no seu origem já o selo confirmado de missão sacerdotal, os seus guias confirmam, eu acho que no mínimo aí uns 7 anos. Claro que há situações, dependendo de cada caso, que isso pode ser um pouco menos, um pouco mais, tá certo? Mas o tempo na formação de um médium, de um sacerdote, não deve ser apressado. E por vezes o pessoal se equivoca achando que o conhecimento intelectual é o suficiente. Aí buscam apostilas, cursos para intensificar isso, esse treinamento. Nenhum curso, nenhuma apostila, nenhum livro vai substituir o tempo no terreiro. Aquele calor das engiras, né, a experiência que vai se repetindo, somente realmente a vivência no terreiro que dá esse apuro psíquico e mediúnico, esse burilamento do sacerdote para que ele esteja pronto, né, para realmente abrir a sua casa. Boa noite, Norberto. Trabalho há 11 anos com o Pai Tomé. E somente há 6 anos atrás ele se fez presente para mim. Sua roupagem é de um oriental. Será a mesma linha do seu tão falado Pai Tomé? Olha, Heloísa, o que eu posso dizer? Coincidentemente, o Pai Tomé que atua com a gente é um oriental. Ele se apresenta também como ele é preto velho, ele se apresenta como Supremo da Montanha e também como um Swami, como um yogi, né? O Pai Tomé. Inclusive a gente está escrevendo um livro com o Pai Tomé, se apresentando como Supremo da Montanha, que chama Estrela Guia o Povo do Oriente da Umbanda, que devo estar passando para a editora Besouro Boxe no início do próximo ano, tá? Mas coincidentemente o Pai Tomé que vibra comigo, ele é um oriental, tá certo? Deu a coincidência aí. Não quer dizer que todo Pai Tomé o seja, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Diego Shermont, qual é a prática que você recomenda para conversar com nossas entidades? Olha, Diego, na Umbanda, nós não conversamos com a entidade como o centro espírita conversa, como se fosse uma doutrinação. Na Umbanda, nós conversamos com as entidades para receber as suas orientações. Então, sempre com muita humildade, com muito respeito, né? Que escutamos as entidades que nos orientam e nos guiam, independente do médium. Está manifestado no médium, o médium está
pronto, autorizado para médio de aconselhamento, todas as entidades indistintamente devem ser escutadas com o mesmo respeito e amor, tá bom? Vamos ver se eu pego mais perguntas aqui. A Maíra está perguntando, boa noite. Por que não é tão falado do povo cigano na Umbanda? Há ou não relação com os guias orixás, caboclos preto velhos ou outros, ou ainda estão relacionados com o Exu Pombagira? Maíra, depende de casa para casa. Casa que trabalha com o povo cigano na Umbanda fala de povo cigano. Agora, o povo cigano, ele está um pouco, desculpa o termo, banalizado, porque tem cigano de tudo quanto é jeito, cigano com Exu, cigano com Pombagira, cigano com Oriente. Eu acho que falta, às vezes, uma identidade. Eu entendo o povo cigano, na minha casa, vem fechado dentro da vibração do povo do Oriente. Ciganos do Oriente, não relacionados com Exu. Por exemplo, embora possa haver pombagira cigana, ou outra entidade cigana que atua como Exu. Mas quando você invoca os ciganos, a linha dos ciganos, eles vêm no Oriente, tá certo? Aqui no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O pessoal pulou aqui as perguntas. Eu tinha várias perguntas aqui, mas eu tive um probleminha aqui que pulou o meu smartphone. E dá para vocês fazerem perguntas aí, estou à disposição. Pulou, perdi as perguntas. Tinha várias aqui para responder. Zerou aqui as minhas perguntas. Fábio Ornelas está falando aqui, dando boa noite, falando do Pai Tomé, né? E o Hélio está perguntando o que é um banho de abô. Banho de abô é um banho de ervas, né? Que ele fica num porrão, geralmente à disposição dos eleguns, dos médios, mais ligados ao candomblé. Tá? Banho de abô na Umbanda não é muito convencional, meu irmão, tá certo? Vamos ver se eu pego mais perguntas. Paulo Henrique, tenho sonhos depois de um tempo eles já acontecem. Queria saber se tem a ver com a mediunidade ou se tem como eu desenvolver isso. Paulo Henrique, sonhos premonitórios necessariamente não tem nada a ver com mediunidade. Tá? E nem todo sonho premonitório ele quer dizer que vai acontecer. Então não se deslumbre com isso. E eu aconselho assim, não tente desenvolver esse poder. Esse poder de ter sonhos premonitórios e de adivinhar as coisas através dos sonhos, isso nos tira do caminho da finalidade da mediunidade, que é a nossa autotransformação, o nosso autoconhecimento, que se vincula ao nosso melhoramento de caráter. O fenômeno em si não melhora o nosso caráter, tá certo? Obrigado aí pelo seu comentário. Rafael Possetti. Certa vez o senhor afirmou que o ritual praticado no triângulo não mais tinha por sustentação magística ou mesmo energética a utilização de pontos riscados. Bem como que as oferendas feitas por vocês são coletivas, não individuais, e são erradas no próprio espaço da Choupana. Há razões para essas renúncias ou são questões meramente procedimentais de rito? Questões meramente procedimentais de rito. Na nossa casa nós fazemos assim. Vamos falar, por exemplo, de frente para o orixá, oferendas para os orixás por linha, que são feitas sempre de forma coletiva. Se nós pegarmos a tradição que nós somos bem simpáticos e seguimos na nossa casa, que é a tradição da religião tradicional Iorubá, em África não existe orixá individual. Todos os assentamentos de orixá são coletivos, né, por comunidade. Então, a frente do orixá ou a oferenda individualizada, ela tem muito a ver aqui no Brasil. Não quer dizer que nós pontualmente não façamos um preceito individualizado por médium, que aí se requer alguns elementos, né, dependendo do momento do seu ledá, do seu ori, do momento da sua mediunidade, tá certo? Mas, a grosso modo, as nossas frentes para orixá, nossas oferendas dentro do calendário litúrgico, são todos coletivos, né? Assim como os assentamentos de orixá são coletivos, tá? E os pontos riscados nós não sentimos mais necessidade de usar. Saiu uma orientação que não precisaríamos usar, que o importante seríamos nós observarmos o teor
das comunicações. Então, o diretor de rito, as mães pequenas e eu, quando estamos conduzindo gira, sem sermos invasivos, a gente observa o teor das comunicações dos nossos guias, isso que nos importa, o que eles estão nos dizendo, para que estão nos dizendo e quais são as atitudes que eles estão nos recomendando para o nosso melhoramento. Ok? Obrigado pelo seu comentário. Ó, André Jesus, pode nos falar sobre as crianças herês? Já li em uma página que são espíritos que já encarnaram e que se manifestaram como criança. Em outra ali que são espíritos que nunca encarnaram. Qual a sua visão? Ambas estão corretas. Pode ter herês e beijos, crianças que nunca encarnaram, espíritos de grande elevação que vêm, na sua pureza se apresentam como crianças que vão reencarnar e têm função, tarefa no astral com essa última, ou penúltima, ou anterior encarnação como criança. Então, cada caso é um caso. Não existe, Andréia, um manual para o intercâmbio com os espíritos, um passo a passo, como se fosse um eletrodoméstico, né? Um manual que certo ou errado. Cada caso é um caso, minha irmã. Nós temos que estar com a mente aberta, com o coração aprimorado no serviço ao próximo, com amor, e saber escutar o plano espiritual, que é muito diverso, muito amplo. Tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Como saber se tem mediunidade e se é necessário desenvolver? Romeu Ati Jorge. Olha, Romeu, o que eu vou te dizer? Mediunidade, maior ou menor grau, todos nós temos. Agora, mediunidade tarefa, aí ela vai aflorar em você, no momento certo. Eu entendo que não se desenvolve a mediunidade, a gente já vem com ela, se educa. Porque o desenvolver a mediunidade dá a impressão que nós vamos adquirir poderes, né? Vamos desenvolver algo para adquirir poderes com a mediunidade. Não, a mediunidade se educa. Ela já vem com a gente antes da gente reencarnar, tá bom? E cada um tem a sua característica mediúnica. Obrigado pelo seu comentário. Fernando Lozano, um abraço, meu irmão, um saravá fraterno de Londres. Obrigado, Fernando Lozano, um abraço no seu coração. O filho aprendiz está perguntando se eu já escutei falar de Pai João da Senzala. Olha, Pai João da Senzala, Pai Congo da Senzala, tantos Pai João que tem. Senzala é um nome tão comum, é uma insígnia tão comum, então não se preocupe com isso não. Siga a orientação do seu preto velho, e se ele é de Senzala, se ele não é de Senzala, procure antes de tudo ver o teor dos ensinamentos que ele está te passando e reflita sobre eles, tá bom? Obrigado aí, meu irmão. Ó, o Eli Wagner Cris, o guia acompanha o médium caso trabalhe em outra casa? Boa pergunta, Eli. O médium muda de casa, os seus guias permanecem com ele? Temos que fazer considerações. Porque esses dias eu vi um comentário aí na rede social que um sacerdote disse que não ia liberar os guias, o médium estava mudando de casa, e que o sacerdote não iria liberar os guias para acompanhar o médium. Olha, guia espiritual que acompanha o Ori, que veio no carrego do Eledá, que antes da encarnação, nenhum sacerdote bota o tira. Isso é uma falácia, tá? É uma exaltação do ego que quer atenção, quer dominação, quer poder para dominar o outro. Não caia nessa, tá bom? Agora, existem guias espirituais que se vinculam àquela egrégora, àquela terreira. E eles pontualmente podem assistir o médium numa descarga, numa firmeza, num aconselhamento. Necessariamente esse guia que é vinculado à egrégora da casa e não tem um vínculo específico com o médium, ele não vai acompanhar o médium quando ele muda de casa. Agora, os guias espirituais entronizados e vinculados ao seu Eledá e ao seu Ori, a sua coroa mediúnica, que foi formada e estabelecida e decidida pelos nossos babaeguns, pelos mestres kármicos antes da reencarnação, ninguém tira, tá, meu irmão?
seja qual casa que você for, seja que local que você estiver. Não quer dizer que eles vão estar se manifestando em você, né? Se o seu compromisso com a Umbanda, daqui a pouco você deixa a Umbanda e se torna adepto, por exemplo, de uma religião neopentecostal, não tem por que o caboclo, o preto velho, se manifestar na igreja neopentecostal. Se você não está mais vinculado ao terreiro, o compromisso deles contigo era no terreiro. Aí, esses casos de médios que incorporam o caboclo, entidade da Umbanda na igreja neopentecostal, são médios em desequilíbrio, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Rafael Possetti. Rafael, já respondi várias perguntas tuas, queridos, tá? Vamos pular aqui, porque senão... Vamos pegar essa aqui, tá? E depois eu vou priorizar outros, que eu acho que é a terceira ou quarta que você faz. Pela leitura de suas obras e pelas suas palavras, é possível notar que tanto a filosofia hinduísta, nos seus variados aspectos, quanto as lições advindas da África, são muito presentes em sua caminhada. Pergunto, como conciliar estas práticas e conhecimentos dentro de um ritual litúrgico? Bom senso, equidade. Muitas coisas que se falam no Vedas, que está no Vedanta, estão na religião tradicional Urubá. Nós sabemos fazer as correlações. Purusha, que quer dizer deidade, divindade, tão comum na linguagem Vedanta, é o nosso orixá, que está em África, que veio para o Brasil tomando uma formação peculiar dentro da cultura e do imaginário brasileiro. Então, esse dia eu estava fazendo uma meditação e me abriu a clarividência, que o terceiro olho, eu vi um swami, um yogi na minha frente, com um turbante vermelho, cor de açafrão, açafroado, assim, cor de laranja. E esse yogi, esse swami, foi se abaixando e se transformou num preto velho sentado num banco cachimbando. Então a forma que eles se apresentam não deve nos excluir um ou outro. Agora, as tradições milenares, esses espíritos carregam. Quantos pretos velhos foram swamis, foram yogis avançados, sannyasis em África? Em Índia, em África, foram babalaôs, né? Então no Brasil como preto velho. Quantos caboclos foram swamis, foram yogis iniciados e hoje estão no Brasil dentro de uma tradição xamânica? A ancestralidade divina desses espíritos se perde no evo dos tempos, né? Então nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, temos essa característica assim, bastante orientalista, dentro da tradição do Vedas, do Vedanta. Temos meditação, estudamos o Bhagavad Gita, os livros das tradições do Oriente, e ao mesmo tempo temos um penso aporte africanista dentro da religião tradicional iorubá por ancestralidade. Então, tanto as entidades africanas como do Oriente estão todas imbuídas de um único objetivo, que é servir à humanidade. Obrigado aí pelo seu comentário, tá bom, meu irmão? Ó, a Ana Cláudia perguntando se pode acender vela para preto velho dentro de casa. Ela não tem um local específico. Minha irmã, vela você pode acender dentro de casa sem problema nenhum, seja preto velho, caboclo, deidade, orixá. Desde que a sua intenção seja amor, seja movida de humildade e que a luz dessa vela retorne para você. Como eu falei, né? Não recomendo acender vela em local nenhum para preces intercessórias para terceiros. Eu acho que prece intercessória tem que ser feita no templo religioso com uma egrégora constituída que nos dá proteção, tá certo? Se você olhar a live aí, eu já tinha respondido isso aí, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Pulou aqui, senão nós podemos ir encerrando. Eu quero agradecer vocês aí. Olha aqui, a Gleice Fernandes entrou uma pergunta que estou lendo aqui no meu smartphone. Nossos orixás de coroa na Umbanda pode ser diferente no Candomblé? Olha, orixá, energia primordial que vem do orixá cósmico, que nós carregamos
no entorno do nosso ori é o mesmo no candomblé, é o mesmo na religião tradicional iorubá, é o mesmo em qualquer lugar. O que muda são os rituais, os fundamentos de casa para casa e o método de indução dos transes, tá? Mas a essência do orixá que nós carregamos, eu sou de Oxóssi, adjuntor em Assã. Se eu for para o candomblé, vou continuar sendo o mesmo Oxóssi, o mesmo Inhaçã que eu carrego no meu ori, que está na Umbanda, vai estar lá. Pode mudar a manifestação, pode mudar o método de educação. Os preceitos iniciáticos diferem, né? Fundamentos, por vezes, temos semelhantes e temos diferentes. Mas o orixá que a gente carrega, que vem na cabaça da existência no nosso renascimento, ele não se altera, independente de rito ou liturgia externa. Tá bom? Ó, Fábio Ornelas, uma entidade pode se apresentar como marido de uma médium em vida passada? Pode, mas teria que ver qual é a finalidade, né? Por vezes a gente pode identificar um guia espiritual que já foi nosso parente, por vezes eles nos revelam isso para que a gente tenha um grau de familiaridade maior para com eles. Mas estas revelações de esposas, maridos, de vidas passadas, ela caminha, por vezes, muito próximo de um assédio, de uma obsessão, que se requer muito cuidado para a gente não se encantar com isso e não abrir o campo psíquico aí para uma influenciação negativa, tá certo? Bom, meus irmãos, acho que era isso. Nós já estamos a 1h03. Eu acho que eu vou responder aqui, ver se eu pego uma última pergunta. Ó, a Tainá tá perguntando. E aqueles orixás que não são cultuados na Umbanda, por exemplo, Iroca ou Euá, por vezes nas casas de Umbanda nem se tem conhecimento sobre eles. Como fica se o médio for feito errado? Tainá, a possibilidade do médio ser feito errado necessariamente não vai impactar em algo ruim para ele. Por exemplo, Euá tem atributos que é semelhante, por exemplo, a Inhaçã ou a Obá. Existem alguns atributos que são semelhantes. Então, se você tem Euá, se você carrega Euá no seu Eledai, na casa de Umbanda, não se cultua Euá, o plano espiritual vai ser utilizado, um orixá mais próximo, para assentar Euá em você. Então, necessariamente, não quer dizer que você esteja sendo feito errado, tá? Então, existem orixás realmente que na Umbanda não são cultuados. Nós aqui na nossa casa, casualmente, cultuamos Euá. A gente tem Euá, para nós, ela se liga à clarividência, àquela luz interior na busca de autoconhecimento, tem aspectos de poderes de realização semelhantes, por exemplo, a Exu, semelhantes ao Xaguiã, e que também cultuamos, que seria o Oxalá novo, mas é uma característica da nossa casa. Agora, é muito diverso isso. Existem proximidades de atributos, de orixás, que o plano espiritual se utiliza para firmar, né, essa essência no médium, necessariamente não sendo aquele orixá que seria feito ou cultuado, por exemplo, numa outra casa que não fosse uma casa de Umbanda, como, por exemplo, do Candomblé que você citou. Tá bom? Vamos ver aqui a Lisiane, ela está dizendo: conheci sua casa no lançamento do livro As Flores de Baloaê, gostei imensamente. Vocês oferecem palestras ao público? Sim, Lisiane, toda sexta-feira antes da Zingira tem palestra ao público, menos última sexta-feira de cada mês. Essa última sexta-feira é rito interno e estamos entrando em recesso de verão. Nossa última sessão dia 14 de dezembro e só retornamos 30 dias depois, em janeiro. Meu muito obrigado a todos que tiveram comigo nessa live. Nós estamos aí 1h e alguns minutos, tá, pessoal? Minha gratidão, obrigado pelas perguntas. Perdão se não consegui responder a todas, mas a gente faz isso aqui um trabalho de doação, de entrega para vocês, muito espontâneo, com muita veracidade, com convicção interior, dentro da verdade que nós vivenciamos aqui no Triângulo da Fraternidade, sem querer impor uma verdade a quem quer que seja, com muito respeito a todos os altares, todos os congás, todos os terreiros, todos os oris.
Nosso saravá fraterno. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.